razões. Se você ainda teme tocar nesse assunto, o Fantástico de Amanhã abre o jogo. A violência contra as mulheres é um crime que não pode mais passar em branco. Participe dessa discussão com a gente e veja também como é possível comprar na clandestinidade o órgão mais importante para a nossa vida, o coração. E a magia dos elefantes que encantam um país que eu visitei, a Tailândia. Amanhã, depois do Domingão do Faustão, você não pode perder, hein? Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora, Altas Horas. Boa noite, está começando mais um Altas Horas. Altas Horas de hoje com muitas atrações interessantes. Vamos falar de psicopatas, vamos ter mais frotas, vamos ter muita coisa legal. Zélia Duncan, Simone, Pepeu, essa plateia que já está lotando aqui o Altas Horas de hoje. Nós vamos começar chamando ele, que é comentarista da Rede Globo de televisão, Arnaldo César Coelho. Queria agradecer muito aos e-mails mandados durante a semana, principalmente pelos fãs do Angra. Lotaram aí nossas correspondências de uma maneira legal. O Angra vai voltar aqui, repetindo hoje, então, no Altas Horas, Zélia Duncan, Pepeu, Juliana Paz, Simone. Vamos falar de psicopatas, Marcos Frota, um VT com o Raimundos, participação do Bi Ribeiro, João Baroni, uma entrevista com Rita Lee. Está começando o Altas Horas. 3, 2, 1. Tudo bom, Arnaldo? Tudo bem, graças a Deus, um prazer estar aqui presente, uma satisfação, junto com essa alegria da galera que é contagiante, né? Pois é. Arnaldo, você exerceu a profissão de árbitro. Você é considerado uma profissão? Não é regulamentada ainda, mas eu comecei garoto, com 15, 16 anos, apitando futebol de praia em Copacabana. Eu começava um jogo apitando e terminava o jogo nadando, porque depois do jogo eu tinha que sair a nado, porque os torcedores queriam me bater e eu tinha que nadar bastante. Mas que vontade. Afinal, então, quanto tempo você Então apitou? eu comecei com 15, 16 anos, eu apitei nessa época 5 anos e depois fiz um curso e fui durante 25 anos árbitro profissional. Duas questões. Primeiro, tem juiz ladrão mesmo no âmbito profissional? Porque tem juiz que foi comprado, se conhece histórias. Isso é número 1. Segundo, 2, que vontade é essa de ser árbitro, de ter que sair com polícia, da mãe ser xingada sempre? Que vontade meio maluca é essa de querer passar por situações assim, Arnaldo? Vou começar por essa última pergunta. Eu acho que para apitar futebol tem que ter vocação, tem que gostar. Eu me lembro quando eu tinha as aulas de educação física, o professor perguntava se eu queria tomar conta das turmas, como xerife. E aí eu comecei ali a desenvolver uma coisa que é nata, uma coisa que é interessante, é pura vocação, que é você dominar o ambiente, você ter autocomando do ambiente. Então, é uma coisa que você tem que gostar. E apitar futebol, realmente, você sofre bastante, porque o futebol é um esporte muito passional, que os torcedores distorcem, às vezes, determinados lances. E o torcedor, a palavra está dizendo, torce os fatos. E o árbitro tem que ser frio, tem que ser uma pessoa isenta. Agora, tem que gostar muito, porque sofre bastante, conforme você disse. Várias partidas depois dos jogos, você tem que sair no camburão da polícia. Qual foi o jogo pior nesse sentido? Olha, o pior lugar para se apitar ainda na minha época, não sei se agora é o interior de São Paulo. Porque os estádios estão sempre em obras. Quando se fala estádio em obras, tem pau, pedra. E se o time da casa perder, e na maioria das vezes perdia, porque na época eu apitava o Santos de Pelé, o Corinthians do Rivelino, o Palmeiras, que era uma máquina, era academia, e eles ganhavam no time do interior. E quando acabava o jogo, o delegado de polícia chegava e disse: Arnaldo, não dá para sair no carro da federação, você tem que sair no camburão. E você já andou de camburão, Serginho? Não, ainda não. É difícil. Não anda. O camburão abria, eu tinha que ir lá para dentro do camburão junto com meus bandeirinhas, e geralmente o motorista do camburão era torcedor do time da casa e nunca fazia uma linha reta para a estrada. Ia nas curvas, e aquelas curvas das cidades do interior. Em Sorocaba, por exemplo, uma vez, era tanta curva, que quando abriu a porta do camburão, estava todo machucado.
Você apanhou lá dentro de... Exato, mas isso faz parte da vida do futebol. Você não pode se expor, você tem que ter todos os cuidados. Era muito difícil. Apitei uma vez um jogo em Barranquilha e antes de apitar o jogo, o sujeito chegou e jogou um papel por debaixo do vestiário. Quando eu fui ver, era uma caveira. Se a nossa equipe perder, tu és um homem morto. Em Barranquilha, na Colômbia, era um terror. Quanto foi o jogo? Não me lembro não, mas o time da casa não perdeu não, porque eu estou vivo. Pois é. E na Copa do Mundo, na final da Copa do Mundo, antes de entrar em campo, eu estava em campo 1 hora antes, na Espanha, apitando em 82, que fazem 20 anos, agora em julho, eu falei 20 anos que apitei uma final de Copa do Mundo. Eu estava vendo o estádio, o gramado, veio um rapaz com um papel para me entregar, e eu fiquei até com medo de ler, porque eu já tinha recebido uma ameaça de morte muito parecida com essa em Salvador, apitando antes do jogo, e eu levei para o vestiário. Era uma declaração dos jornalistas brasileiros que estavam lá, dizendo o seguinte: Arnaldo, você é o Brasil na Copa. A seleção brasileira de 82, que era brilhante, não conseguiu chegar na Copa, a final da Copa, e eu cheguei na final da Copa. Aquilo ali foi uma coisa emocionante. Tudo isso, Serginho, faz parte de um livro que eu vou lançar. É um livro que se chama A Regra é Clara, pela editora Globo. Eu acabei de entregar todos os originais e vai ser lançado agora em abril na Bienal do Livro aqui em São Paulo. E é um livro onde vai ter regras, vão ter histórias de outros árbitros. Enfim, a editora Globo gostou da ideia e eu entreguei, e agora em abril Muito bem, a regra é clara vai sair. Agora, tem juiz ladrão? Olha, tem na visão do torcedor. Todo torcedor, quando o juiz erra a favor da sua equipe... Não, eu estou falando assim, um juiz que tenha sido... Existem histórias de juízes que foram comprados por times e aceitaram o dinheiro. Nesse aspecto, eu quero dizer o seguinte: pode até existir, é difícil provar. Como em qualquer atividade, existe o honesto como existe o desonesto. Existe o competente do incompetente. Então, é possível que tenha algum árbitro ou algum bandeirinha que tenha, por algum motivo, algum desvio de comportamento, de personalidade, ter se vendido, quer dizer, ter ajudado uma equipe por alguma coisa, ou por um presente, ou por dinheiro, mas é difícil de provar. Porque quando uma pessoa entra em campo para prejudicar uma equipe, os torcedores logo enxergam. Quem do ambiente sabe que está vendo aquela má-fé, em qualquer atividade. Mas eu acho que muitas das vezes os árbitros são incompreendidos. Muitas das vezes os torcedores chamam os árbitros de ladrão, mas é um ladrão no bom sentido. Claro, então, o filho também no bom sentido. Exatamente, como a mãe que você leva para o campo de futebol nunca é a mãe oficial. Você tem duas mães, né? Isso que eles dizem. Minha mãe sempre que fica em casa, a mãe que vai para o campo, e a minha mãe sempre que está viva até hoje ficava satisfeita. Perguntava, quanto foi o jogo? Ele foi empate. Ainda bem, porque ninguém ganhou, ninguém perdeu. Ninguém xingou. Exatamente. Quem quer fazer perguntas para o Arnaldo aqui? Boa noite. Boa O senhor noite. é a favor do Romário ir para a Copa? Claro que eu sou a favor do Romário. Eu acho que ele deveria já ser convocado para ver as suas reais condições. Agora, não sei se o Romário vai ser a solução para a Copa do Mundo.